programa de computador vai ajudar no planejamento de implantes dentários. A Univale será a primeira universidade brasileira a utilizar o software desenvolvido com tecnologia de ponta. A avaliação digital em 3D é capaz de simular a cirurgia, aumentando as chances de êxito e evitando agressões desnecessárias. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você em casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, vou passar nossos contatos. Tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com, tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo. Bom, o nosso convidado de hoje é o professor Rafael Saviolo Moreira, que é implantodontista, cirurgião dentista e atua aqui no curso de odontologia da universidade. Obrigada pela presença, professor. Obrigado, Lisa. Obrigado, Lucas. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para poder falar do que a gente desenvolve no curso de especialização na Faculdade de Odontologia aqui da Univale. Professor, bom, o que a gente sabe é que em agosto a Univale iniciou a utilização desse software, né, que oferece recursos para o planejamento, para a execução de implantes. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre como surgiu esse projeto. Bom, Lisa, desde do ano passado, a gente já vem em treinamento os professores da especialização para a gente poder utilizar esse software. Esse software, desde 2010, ele já é usado mundialmente, né? E ele realmente facilita muito o planejamento, tá? Para cirurgias de implantes dentários. E após algum período de negociação com a parceira com a que a gente trabalha, que é a Nobel Biocare, a gente conseguiu que os alunos agora também tenham a licença do software. Então, são os alunos da especialização em implantodontia, sim, apenas né, que os estão alunos usando. da especialização em implantodontia e hoje eu posso te falar que são apenas os nossos alunos. A Univale é a única universidade brasileira que recebeu essa licença para que os alunos possam utilizar esse software por um determinado período, né? E assim avaliando e já se acostumando a fazer os planejamentos com o que a gente tem de mais moderno, não no Brasil, mas a nível mundial. Bacana. Professor, já vou aproveitar então, qual que é a importância desse software estar disponível aqui na Univale, tanto para a Univale em si, quanto para o curso de odontologia também? Bom, Lucas, eu creio que é colocar a Univale, certo, como uma universidade, primeiro a pioneira, né? E nós estamos falando de uma tecnologia de ponta, algo que traz muito mais segurança para os cirurgiões no planejamento e segurança para o paciente, tá? Porque primeiro que você começa a sair do mundo 2D, que a gente chama, são 2 planos de avaliação só quando você ainda usa uma tomografia computadorizada, para avaliar tudo isso volumetricamente em 3D. Certo. Você manipula todo o paciente no seu computador, ou a mandíbula, a parte inferior, ou a maxila, a parte superior, né? Podendo fazer medidas em qualquer dimensão. Então, isso amplia muito as vantagens para poder cuidar com possíveis erros e facilitar a escolha dos componentes que você vai usar na cirurgia. Bacana, essa explicação bem interessante, mas na prática, né? Eu vou me colocar no lugar da pessoa que está fazendo um implante, né? Certo. Quais vão ser os benefícios para essa pessoa? Na prática, vai impactar de que maneira esse software? Bom, na prática, como eu tinha dito, Lisa, a pessoa, primeiro, a gente tem uma parte do software que é a parte de comunicação. Então, hoje, eu posso mostrar para você, em 3D, um defeito ósseo que você tem, mostrar se aqui cabe ou não cabe um determinado implante, coisas que, falando, você não consegue. Desenhando, fica muito fraco. Agora, quando você pega um modelo em 3D, manipula ele 360 graus na frente do paciente, isso ajuda muito. Tanto para você entender, certo, como para eu facilitar o uso das ferramentas cirúrgicas. Certo. E se não for só isso, a gente tem também uma extensão desse programa, por exemplo, para um tablet. Então, o próprio paciente pode manipular isso e olhar o seu planejamento. Então, o primeiro de tudo é uma parte educacional,
E segundo, é uma parte de informação, porque o paciente tem todo o direito de saber o que é que vai ser feito com ele. Então, a gente tem percebido muito que a partir do momento que o paciente entende bem o tratamento que você oferece, a aceitação é muito maior. Perfeito. Professor, eu quero que você aproveitar agora o momento para você falar um pouco sobre a especialização de implantodontia aqui da Univale. Como é que ela está planejada? O que as pessoas que vão se especializar vão sair preparadas para trabalhar? Bom, Lucas, a especialização aqui da Univale, ela iniciou em 1999, tá? Ela é coordenada pelo Dr. Alberto Fedeli Júnior, que é professor também do curso, e nós temos já 5 turmas. Estamos abrindo agora uma turma para 2017, tá, em março de 2017. E o aluno que procura a nossa especialização, ele vai ser formado implantodontista. Bom, o que é um implantodontista? É aquele profissional que está preparado não apenas para fazer uma cirurgia de implante. Porque, por exemplo, você colocar um implante no local de um dente perdido, tanto na maxila ou na mandíbula, é uma coisa. Mas você colocar corretamente, ele requer primeiro um planejamento que a gente chama de planejamento protético. Isso chama de planejamento reverso. Então, o que acontece? Primeiro, o dentista ele tem que saber muito bem como vai ser um dente para depois preparar o implante. Então, não é só uma parte cirúrgica, ele sai bem treinado, cirurgicamente bem treinado na parte protética de reabilitação. Tá? Realizar um implante é um ato acessível à população? Custa caro fazer um implante, professor? É assim, Lisa, o custar caro é relativo, tá? Nós temos hoje materiais nacionais, nós temos materiais importados, entendeu? Há um certo custo, mas nós aqui, para a população, eles pagam simplesmente o custo do material. A nossa especialização não tem nenhum ganho financeiro com o trabalho. Isso é um diferencial que nós temos. Tá? Que em muitos locais a gente sabe como funciona a questão de cobrança e tudo mais. E aqui nós temos uma obrigação, né? Um dever e uma obrigação com o ensino e com o cuidado do paciente. Tá? E com certeza a parte financeira, que eu não administro, também não tenho muito contato, mas assim, o setor da odontologia responsável, há vários meios de facilitar isso. Tá? A gente já atendeu em torno de 2.500 implantes já nesse período. Então, e sempre com um objetivo, é melhorar a qualidade de vida do paciente, porque aí vem sempre a pergunta, e se te faltar um dente? E se só faltar o dente? É só um dente, mas e se for só o dente da frente, né? Um incisivo central? Né? Às vezes a gente pensa assim, não tem preço, mas a gente preza a qualidade do atendimento e a satisfação. Tanto, né? É a melhora de vida, a melhora da qualidade de vida. Professor, como é que é feito atualmente, como é que é feito o diagnóstico em uma pessoa que planeja fazer um implante? O que é relevado nesse momento, o profissional, o dentista, o implantodontista também? Assim, o que eles planejam, o que eles preparam, o que eles avaliam naquele momento, onde que a pessoa chega na clínica e quer um implante, seja lá qual for o motivo, mas como é que é feito o diagnóstico? Bom, Lucas, assim, geralmente o paciente já nos procura falando, olha, eu preciso fazer um implante. Porque ele precisa repor um elemento dental, um dente perdido, ou que ele virá a perder. Por exemplo, teve uma fratura da raiz do dente, então esse elemento está condenado. A partir desse momento, a gente segue todo o protocolo que qualquer cirurgião dentista deve seguir no caso de uma cirurgia de paciente. Então, é avaliado primeiro toda a condição de saúde geral dele. Nenhum paciente que não tem uma saúde geral, né, bem estabelecida pode estar apto para uma cirurgia de implante. Depois é avaliada a condição de saúde bucal desse paciente. Se for necessário, ela deve ser adequada. Ele tem que ter uma boa higiene, tem que ter alguns cuidados. Existem algumas outras condições, por exemplo, que devem ser avaliadas. O bruxismo, se o paciente é um paciente que tem bruxismo noturno, o ranger dos dentes, isso é um sinal de alerta, você tem que ficar atento que isso pode ser o que gerou uma fratura de um dente. E depois dessas duas condições avaliadas, que seria o que a gente chama de anamnese, o estudo inicial do paciente, são feitos exames de imagem. Então, ou radiografia, ou o que a gente preconiza na universidade, que são as tomografias computadorizadas. Então, antigamente se usava mais radiografias, hoje a gente preconiza a tomografia. Por quê? A tomografia é o que permite
você avaliar o local de instalação do implante nas 3 dimensões, em 3 planos anatômicos que a gente chama. E hoje, com essa tecnologia do software, a gente analisa manipulando em 3D. Então, antigamente a gente fazia no papel, certo? E hoje a maioria, né, faz no papel. Mas a gente está com um pulo, dando um passo à frente, que é fazer esse planejamento digitalmente. Então, as mensurações que você precisa fazer, porque a gente trabalha por milímetros. Então, você fica 1,5 milímetro de um dente, 1 milímetro de um nervo, de uma estrutura, elas são muito mais precisas. Tá? Aí, a partir dessa avaliação, você entrega ao paciente uma proposta de tratamento. Sempre lembrando, fazer uma cirurgia de implante não é fazer implantodontia. Você tem um tratamento do início ao fim. O fim que é? A entrega de um trabalho protético adequado. Que ele não pode aparecer na boca, ele tem que ser natural, o mais natural possível. Bacana. Agora, eu imagino que vocês já estão realizando testes com esse novo software. Já tem resultados? Já dá para perceber diferencial? A gente percebe já a diferença em relação à parte cirúrgica. Como começou agora em agosto, como você falou, então os alunos também receberam, mês passado eles receberam um treinamento especial. E agora, a partir dessa segunda metade do ano, a gente vai colocar em prática isso. Que eles também precisam passar por uma adequação, porque muda a metodologia de trabalho. Então, eles vão passar por uma adequação. A gente, os professores que já usam na clínica, conseguem perceber o quê? A maior facilidade de você conseguir fazer o planejamento. Então, aqui, tem ou não tem como colocar implante? Eu devo ou não devo colocar aqui? Eu tenho ou não tenho estrutura óssea para poder instalar esse pino? Tá? E mais para frente um pouquinho, a gente está iniciando também, nós vamos ter cirurgias guiadas. Então, além de fazer isto, o planejamento no computador, esse software, ele cria como se fosse uma moldeira, um aparelho de acrílico que vai me dizer aonde eu tenho que instalar o implante na boca. Então, todas as dimensões, os eixos, são determinados pelo computador, replicados por uma máquina e a gente leva isso para a boca. Mais precisão, então, né? Mais precisão, mais segurança. Tanto para o operador, quanto segurança para o paciente. Então, falando em segurança, eu queria aproveitar a questão do pós-operatório. Eu preciso ter cuidados ao eu fazer uma cirurgia, botar um implante odontológico após isso. Eu vou precisar ter algum cuidado específico? Lucas, o cuidado pós-operatório ele vai variar muito, porque você vai ter uma cirurgia de um implante ou, às vezes, uma cirurgia com 6, 8 implantes. Uma cirurgia com enxerto ósseo ou sem enxerto. Mas, de modo geral, os cuidados são os cuidados que a gente passa para qualquer cirurgia odontológica. Então, o paciente ele não pode fazer esforço físico, né? Não é recomendado que ele faça atividades que possam aumentar a pressão sanguínea, um pouco de repouso, mas dentro do primeiro, segundo dia. Depois disso, a recuperação é gradativa e, geralmente, os pacientes respondem muito bem, porque nós temos fármacos, né, medicamentos que ajudam muito bem o controle e volto a frisar. O mais importante é uma cirurgia bem planejada, que a partir do momento que você tem ela muito bem planejada, você minimiza erros e aí o paciente tem um pós-operatório bem melhor. Mas só para complementar, então, na questão dos dentes mesmo, eu vou ter que ter algum cuidado diferenciado que eu já teria normalmente antes do implante? O cuidado com os dentes, a gente sempre comenta, é uma prótese. Então, como qualquer prótese, ela tenta mimetizar o máximo que seria natural. Mas se você vier a morder sem querer aquele baguinho de pipoca que não estourou, ela pode vir fraturar. Mas, a princípio, você deve ter uma vida normal com a prótese do que você teria com os dentes naturais. Ok, a gente vai para o intervalinho, voltamos a falar sobre implantes odontológicos com o professor Rafael Saviolo Moreira depois do intervalo. Já estamos de volta hoje. O nosso convidado é o professor Rafael Saviolo Moreira. Ele é implantodontista e docente da especialização em implantodontia aqui da Univale. Tudo bem, professor, agora eu queria que você fizesse, se possível, um panorama de uma forma resumida. Como é que foi a evolução ao longo da história na questão de implantodontia? Bom, os implantes dentários, na verdade, eles foram descobertos por acaso.
Porque o professor Breinemark, em 1952, ele estudava a vascularização de fermo de coelhos. E ele trabalhava com câmaras de titânio. E certa vez ele começou a perceber que essas câmaras não soltavam do osso. E aí ele teve um estalo de trazer isso para a odontologia. Então, poxa, eu descobri alguma coisa que não larga o osso. Eu posso começar a tratar, né, pessoas ou desenvolver algum método. Em 65, ele tratou o primeiro paciente, né, com implante dentário e só veio a mostrar isso ao público científico, a academia, por volta de 1978. Então, a partir dali, o mundo começou a perceber que os dentes perdidos, né, ou os locais onde a gente tinha dentes perdidos, não precisava mais fazer ou uma prótese parcial removível, que se chama ponte móvel vulgarmente, ou uma ponte fixa. Certo. E aí começaram as reabilitações com implante. No início, as cirurgias sempre eram de 2 tempos, que a gente chamava. Então, você instalava o implante, esperava 6 meses para aí, o que a gente chama, expor esse implante com a gengiva, fazer um pequeno corte, expor o implante na gengiva, e aí passava-se a reabilitação, né, a construção do dente sobre o implante. Isso veio evoluindo, e hoje em dia o panorama atual dependendo de um bom planejamento, você pode ter um dente instalado na mesma seção do implante, na mesma seção da cirurgia. Olha. Então, se o paciente... por isso que eu volto a falar, o fundamental não é operar, mas sim saber por que está operando. O planejamento, que desde que eles tenham a indicação para isso, você vai fazer uma cirurgia com implante, esse implante vai ser instalado e na mesma sessão o paciente pode ser já com um dente instalado sobre o implante, tá? Ou muitas vezes os pacientes vêm a perder todos os dentes. Então, você hoje com 4 implantes, é uma técnica já consagrada, você instala 4 implantes ou na maxila ou na mandíbula e pode instalar uma prótese total, que antes era conhecida dentadura, certo, né, sobre esses implantes, também na mesma sessão. Mas isso tudo desde que tenhamos alguns requisitos técnicos preenchidos, tanto de planejamento quanto no transcirúrgico. Mas a evolução foi muito incrível, grande. Porque imagina, você mesmo comentou agora há pouco do impacto da perda de um dente para uma pessoa. Às vezes, é o dente lá do fundo e tal, mas muitas vezes não, você acaba mexendo mesmo com a imagem da pessoa e isso é um impacto psicológico certeza, e tanto, Lisa, né? Você imagina, né, o que acordar, né, a todos que estão nos escutando, o que acordar e olhar, eu perdi o dente da frente. É um impacto visual muito grande. Uma vez na vida a gente aguenta, né, professor? É verdade. Até que uma vezinha, apesar das brincadeiras, a gente aguenta, não tem problema. Agora você imagina o que é o impacto para vários pacientes que tratam conosco, com a especialização de implante aqui na Faculdade de Odontologia da Univale, que não tem dentes nenhum nos 2 arcos, e de repente eles voltam a fazer um ato tão simples para nós, que é simplesmente morder um cachorro-quente. Porque os pacientes portadores de dentaduras, de próteses totais, suportados pela gengiva, eles não conseguem fazer essa prensa, a mordida. Certo. Então, quando eles instalam essas dentaduras, essas próteses totais presas aos implantes, eles voltam a ter a capacidade que eles tinham quando eles tinham os dentes naturais. Isso é fantástico, ver a felicidade e o reconhecimento que eles têm, né? Nossa, é muito bom imagino. trazer qualidade de vida aos pacientes. Fantástico. Eu acho que você já respondeu, mas eu ainda vou só insistir. Além desse aspecto psicológico, a mordida, o que mais você observa nos pacientes que recebem o que implante? eu tenho de melhora tendo bons dentes, certo? Ou repondo os dentes até? A fonética. Então, a fala dos pacientes, né? Se você não tiver um adequado estudo para a construção dessas próteses, o paciente ele pode não conseguir falar algumas sílabas de maneira adequada, então a fonética muda totalmente. Já falamos bastante aqui sobre a autoestima. Claro. Né? A autoestima é fantástico, o paciente olha e se vê podendo sorrir. Então, no início do tratamento, muitas vezes a gente vê pacientes acanhados, mais tímidos, e depois eles estão de sorriso aberto, literalmente. Poxa. Não podemos deixar de esquecer a questão da alimentação. Então, eles voltam
tanto a poder comer alimentos que não comiam, então a nutrição é melhorada, como a conseguir mastigar e dividir esse alimento, preparar de maneira correta, né? Para o sistema digestório dele poder receber. Então, há um aumento de vida para o paciente em muitas áreas. Certeza. Eu vou aproveitar então, professor, e perguntar como é que funciona o atendimento na clínica aqui da Univale. Bom, o paciente que desejar, ele deve procurar a clínica da Univale. Nós temos depois um setor de triagem, que é onde se faz o exame inicial do paciente. Feito esse exame inicial, esse paciente, nós temos uma fila organizada para atendimento. E à medida que ele for chamado, então são feitos todos os passos que eu comentei. A avaliação geral, da saúde geral desse paciente, depois a avaliação da saúde odontológica, né, da condição que ele tem. E em seguida, a esse paciente é feito um planejamento, certo? O curso acontece de terça a sexta-feira, uma vez por mês. Tá? Integral, terça, sexta, uma vez por mês. E aí, esse paciente, junto com os alunos e os professores, vai desenvolvendo o plano de tratamento delineado previamente e também previamente aprovado por ele. Né? Não é feito nada que o paciente não tenha ciência e a gente não tenha segurança e que tudo está baseado na ciência e na segurança do que a gente estuda. Bacana. Bom, professor Rafael, existe alguma restrição para uma pessoa receber um implante? Ou, ao contrário, quando o implante é importante, é indicado? O primeiro de tudo, como eu falei, o paciente tem que estar bem de saúde. Sim. Né? Foi muito importante a tua pergunta, Lisa, porque pacientes que sofreram, por exemplo, quimioterapia, com o uso de determinados medicamentos, alendronatos, um grupo deles, eles podem vir a ter problemas, dependendo da quantidade. Então, se o cirurgião dentista não consegue fazer um exame muito bem feito, um diagnóstico bem feito, aí não vai ter software que vai resolver. Ele vai ter problema. Claro. Então, mas passada essas contraindicações gerais, saúde gerais, por exemplo, um paciente que é hipertenso muito grave, ele primeiro tem que tratar essa hipertensão, para depois poder... Né? Se ele não tem nenhum problema na maxila, na mandíbula, tumores, as condições estão adequadas, aí é uma questão do paciente aceitar o tratamento. Porque você pode repor um dente de várias maneiras. Né? O implante é um meio para a gente reabilitar o paciente. E aí, junto com o seu cirurgião dentista, ele escolhe qual que é. Faixa etária também independe? Não, muito importante, porque a gente deve esperar o crescimento completo da maxila e da mandíbula. Então, a gente geralmente a partir dos 18 anos. Tá? Professor, a gente está falando a respeito do software que a Univale está começando a experimentar aqui, mas eu queria saber se existem outras tecnologias atualmente que auxiliam esse trabalho na implantação de próteses ortopédicas, odontológicas, perdão. Outras tecnologias? Bom, como eu falei, a gente tem uma parte do software que é o exame por tomografia computadorizada e mais para frente a gente vai ter essa tomografia computadorizada sendo utilizada para quê? Para formular um guia, a gente chama um guia cirúrgico. Então, a cirurgia é uma cirurgia guiada, tá? A gente planeja e daí consegue trazer do mundo do computador para a boca do paciente. E mais à frente, a gente tem também, nós estamos iniciando o trabalho com o desenho dos dentes de maneira digital. Então, você consegue combinar a foto de um paciente com a sua dentição atual com algo que ele gostaria que fosse. E mais para frente um pouco, esses dentes começam a ser fabricados já por uma unidade fresadora, por uma máquina que vai fazer o dente que você escolheu no software do computador. Olha só. Então, a gente... claro, a mão humana nunca vai ser substituída, porque você tem que dar os retoques finais, mas você começa a ter mais precisão e mais controle nos trabalhos. E, pelo jeito, todo mundo daqui a pouco vai estar com o sorriso tinindo, dentes lindos, maravilhosos. A gente espera realmente poder fazer isso para todos que precisam. Muito bom. Professor, acho que a gente podia deixar os contatos, então, da clínica para quem tiver interesse. Isso, quem tiver interesse pode procurar
o curso de odontologia da faculdade, curso de especialização em implantodontia da Faculdade de Odontologia da Univale, né? E para as turmas, né, quem tiver interesse, nós vamos abrir uma turma de especialização agora em março de 2017. O telefone para contato via WhatsApp é 9104 2752. 9104 2752. Ou pelos e-mails do professor Alberto Fedeli, que é fedeliJunior@terra.com.br, ou da professora Adriana Parisotto, que é aparisotto, com 2 T's, @globo.com. Muito bom, deixaremos os links ali também nas nossas páginas, né, Lucas? Exatamente. Professor, a gente quer agradecer muito sua participação e desejar sucesso aí nessa atividade bacana. Professor Rafael Saviolo Moreira, professor do curso de especialização em implantodontia aqui da Univale. Obrigada. Obrigado, Lígia. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.